unidade de massa atômica, cujo símbolo é U minúsculo. O carbono 12, cujo símbolo do carbono é C, como todo bom carbono tem 6 prótons, 12 é a massa. A massa não tem nada a ver com unidade de massa atômica. A massa é apenas a somatória de prótons mais nêutrons. Então, se o carbono é 12 ele tem 6 prótons, esse carbono só pode ter 6 nêutrons. Então, está aqui o desenho do carbono. Ó. Prótons em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nêutrons em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 partículas perfazendo o núcleo. Portanto, ele é o carbono 12. Eletrinhos, 2 na primeira camada, 4 na segunda. Primeiro nível e segundo nível. Por favor, entenda uma balança. E a balança está mostrando, uma balança hipotética, tá? Está mostrando a massa de 12U. Então, o carbono 12, ele tem 12U de massa, tem 12 unidades de massa atômica. Ora, se a massa do próton é igual à massa do nêutron, e é mesmo, então cada próton e cada nêutron contribui com 1U dessa massa. Cada partícula, cada próton e cada nêutron tem 1U de massa. Como tenho 12 partículas, o carbono 12 tem uma massa de 12U, 12 unidades de massa atômica. Se eu pegar essa massa aqui e distribuir lá numa pizza de 12 pedaços, um pedacinho dessa pizza corresponde ao quê? Ao quanto dessa massa? 1U. 1U corresponde a 1/12 de toda essa massa, da massa do carbono 12. Um pedaço dessa massa corresponde a 1/12, porque aqui são 12 pedacinhos, que perfazem a massa total do carbono 12. Vamos fazer uma analogia agora. O quilograma padrão é uma peça metálica de platina e irídio. Ele fica numa campânula para que ele não oxide, para que a massa dele permaneça a mesma. E ele é o quilograma padrão. Ele está num museu que eu não vou me atrever a falar o nome desse museu. O cilindro de metal está lá desde 1889. Vem para cá agora. Imagine eu quando era magrinho. 71 quilos, subi lá na balança, 71 quilos. A minha massa corresponde a 71 vezes a massa desse cilindro. Ora, se a massa desse cilindro foi estabelecida como quilograma padrão, então a massa de toda a matéria, de todo objeto, será obtida em função da comparação desta massa com a do quilograma padrão. O enxofre na tabela periódica está lá, 32U. O que é U? Unidade de massa atômica. O que isso corresponde? Que a massa do enxofre é 32 vezes a massa desse pedacinho aqui, ó. 32U. A massa do enxofre é 32 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Mol massa molar. Vamos lá. Aquele pedacinho de massa que eu mostrei para você, que é 1/12 da massa do carbono 12, 1U, através de um aparelho chamado espectrômetro de massa, o equivalente em grama dessa massa em U é isso aqui, ó, 1,66 vezes 10 a menos 24 grama. Coloca 24 zeros para cá. É extremamente o quê? Leve, digamos assim. É uma massa insignificante. É muito pequena, mas existe uma massa. Eu quero dizer que 1U tem um correspondente em grama. Tá? Então, 1U vale isso em grama. Eu quero saber o seguinte: para que eu possa ter 1 grama, quantos U's eu preciso reunir? Quantos pedaços eu preciso reunir? Regrinha de 3. O número que está flertando aqui com o X, passa ele dividindo. 1 vezes 1, 1. O professor fez essa conta aqui, deu 0,602. Pega o 10 a menos 24, passa para cima como 10 a mais 24.
arruma a vírgula aqui para ficar em notação científica, passa a vírgula para cá, diminui um aqui. 6,02 vezes 10 a 23. Aí você fala assim, professor, até é pedaço quebrado. Não, porque é o seguinte, é 10 a 23, é 23 casas para a direita. Se eu andar apenas 2 casas para a direita, eu já torno esse número visivelmente inteiro. Ele é inteiro, tudo isso aqui é inteiro, tá? Ah, professor, então preciso de tudo isso aqui de pedacinho de U para dar 1 grama? Precisa. Vamos voltar lá na tabela periódica. Ferro, assim como lá está o enxofre 32, o ferro 56U. Isso significa que o átomo de ferro é 56 vezes mais pesado do que 1/12 da massa do carbono 12. Este valor aqui chama constante de Avogadro, eu coloquei aqui de propósito. Eu quero descobrir o seguinte. Se um átomo de ferro tem a massa de 56U, esta quantidade de átomos de ferro tem quanto de U de massa? Regra de 3, multiplica esses números aqui, ó. Vai ficar 56U vezes 6. Já arredondei, tá? Arredondei não, esse número é redondo. Apenas desprezei o 0,2. 6 vezes 10 a 23. Olha o pulo do gato. The jump of the cat. Pega esse U aqui, ó. Passa ele para frente, como eu passei aqui. Ficou 56 vezes 6 a 10 a 23, U. Ora, quantos gramas tem 6 vezes 10 a 23 U? 1 grama. Aí eu substituo isso aqui por 1 grama. Moral da história. 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro tem 56 gramas. Quando eu tenho um pedaço de ferro, eu coloco esse pedaço de ferro na balança e essa balança me mostra 56 gramas, eu posso ter a certeza de que existem naquele pedaço de metal tudo isso aqui de átomos de ferro. Agora, essa constante de Avogadro, ela recebe um apelido que é mol. Então, ó, 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro ou 1 mol de átomos de ferro, tá bem? Isso aqui chama-se massa molar. Qual que é a massa atômica do ferro? 56U. Qual é a massa molar do ferro? 56 gramas. H2O. Vamos descobrir a massa molecular. Quantas vezes essa molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12, da massa do carbono 12? 2 hidrogênios, cada hidrogênio 1 U. 1 oxigênio, 1 vezes 16, 16. 18U. Uma molequinha de água é 18 vezes, a massa dela é 18 vezes maior do que esse pedacinho aqui, ó. Tá? Eu preciso de 18 pedacinhos desse aqui para dar a massa de uma molécula de água. Bem, então uma molécula de água tem 18U. E 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, quantos U's tem? Multiplique em cruz. 18 vezes esse número, passe esse U para cá, ó. Aqui que vai fazer a diferença. Vem para cá. 18 vezes 6 vezes 10 a 23, U. Só que quanto que é a massa em grama disso aqui? É 1 grama. Então fica 18 vezes 1 grama, 18 gramas. Então a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, 18 gramas. Quando eu coloco 18 gramas de água numa balança, nesses 18 gramas existem toda essa quantidade de moléculas de água. Ou 1 mol de moléculas de água, porque este número aqui, ele também recebe essa denominação de 1 mol. Assim como uma dúzia tem 12 unidades. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 unidades.